Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 12 ao verso 20. Este trecho compreende um parêntese na argumentação que Paulo começa no capítulo 3, verso 6, para argumentando para os Gálatas de que o evangelho que ele prega é o evangelho verdadeiro, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que, crendo em Jesus, colocando a sua fé nele, recebe-se o Espírito Santo e recebe-se a salvação e passa a pertencer ao povo de Deus. Vários argumentos Paulo tem utilizado na carta: o argumento biográfico da sua história, o argumento do Espírito que os Gálatas receberam, capítulo 3, do 1 ao 5, e no capítulo 3, verso 6, ele inicia o seu argumento a partir das Escrituras, citando episódios das Escrituras, o primeiro, a promessa de Deus feita a Abraão, e mais em seguida, o texto que se seguirá ao nosso, o argumento escriturístico continuará. Mas entre o primeiro argumento escriturístico e o segundo argumento escriturístico, há esse trecho que nós vamos estudar hoje, em que poderíamos dizer que entre o argumento escriturístico primeiro e o argumento escriturístico segundo, ele utiliza aqui, como um parêntese, um argumento que nós poderíamos chamar de afetivo. Ele fala da sua experiência afetiva com os Gálatas e dos Gálatas para com ele. Ele relembra a sua estada entre eles, aquilo que aconteceu, as experiências, o tratamento recebido, e como que mostrando aos Gálatas o sentimento mútuo que compartilharam, ele utiliza como argumento afetivo a busca ou a tentativa de trazer os Gálatas de volta ao Evangelho, à fé em Jesus. É sempre importante salientar que o argumento de Paulo, ou a tentativa de Paulo de convencer os Gálatas de que a fé em Jesus somente nos habilita à salvação, nos faz pertencentes ao povo de Deus, não é um argumento pessoal, não é uma questão pessoal, mas é uma questão para Paulo relacionada à verdade do Evangelho. O que está em jogo não é a relação pessoal, não é o tratamento particular, não são as vantagens que ele poderia ter nesta relação com os Gálatas, mas o que está em jogo é o Evangelho, a verdade do Evangelho, como ele mesmo cita algumas vezes na carta aos Gálatas. Bem, nesse parêntese que podemos chamar de argumento afetivo, ele começa lembrando a sua estadia, o modo como ele viveu e esteve entre os Gálatas. É muito comum nas cartas de Paulo ele chamar os seus leitores, seus ouvintes, seus discípulos, seus filhos na fé, propriamente dito, a imitá-lo, a ver nele a imagem de Jesus, o comportamento de Jesus, a vida de Jesus e imitar a ele assim como ele tem imitado Jesus. Então, outro fator importante que já mencionamos nos estudos anteriores é a fascinação dos Gálatas em relação ao judaísmo, o encantamento deles em relação ao povo de Israel, ao povo que, segundo se entendia, tanto esses cristãos judaizantes como os Gálatas, se deixando levar por eles, de que os descendentes de Abraão, de que os judeus como descendentes de Abraão eram destinatários da bênção prometida, e que tornar-se um judeu, tornar-se do povo judeu, o povo israelita, guardador da lei de Moisés, tornaria esses, então, também abençoados. Esse argumento que gerou encantamento nos Gálatas é desconstruído por Paulo quando ele fala de que a bênção foi ao descendente.
É claro que ele vai aplicar a Jesus Cristo, mas na história de Abraão e, consequentemente, sabemos que Isaac era o seu descendente. E a partir de Isaac, muitos outros vieram, fazendo com que o povo de Israel tornasse realmente uma mistura bastante significativa de muitos povos diferentes. Bem, diante dessa fascinação, desse encantamento dos Gálatas, de que deveriam, seguindo o argumento dos cristãos judaizantes, seguir as leis e tornar-se como judeu, Paulo diz a eles no verso 12: sede qual eu sou, ou em outra tradução, talvez melhor, tornai-vos como eu, pois também eu me tornei como vocês. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. Bem, considerando que os cristãos judaizantes, ao chegar aos Gálatas, procura convencê-los de que tornar-se judeu, tornar-se participante da comunidade de Israel, tornar-se seguidor da lei, praticante das obras da lei, tornariam os Gálatas pertencentes ao povo judeu. Paulo lembra aos Gálatas dizendo: tornai-vos como eu, sede como eu. Ou seja, os Gálatas eram pagãos de origem, gentios de origem. Mas Paulo era judeu de origem. Paulo pertencia a uma das tribos de Israel, que ele diz Benjamim, judeu desde o seu nascimento, rigoroso cumpridor da lei. Então, Paulo era judeu, os Gálatas gentios. E aí Paulo diz aos Gálatas, em outras palavras, ampliando a sua palavra, ele diz: como eu vivi no meio de vocês? Eu vivi no meio de vocês como um judeu? Eu me comportei no meio de vocês como um judeu que guarda a lei, cumprindo todas as obras da lei? Foi assim que eu estive no meio de vocês? A resposta seria não. E aí ele diz: eu vivi como vocês. Eu fui como vocês. Eu me tornei como vocês são. E assim, convido vocês a tornarem-se como eu sou. Bem, com isso a gente lembra que a postura de Paulo, já mencionada, por exemplo, na carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 21, onde ele diz: aos sem lei fiz-me como se lei não estivesse. Aos judeus me comportei como judeu. Então, Paulo já mostrou, para nós, por exemplo, que temos a carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 21, a primeira carta, que ele vivia como gentio, sem estar sob a lei de Moisés, mas ele diz não sem a lei de Cristo. Mas ele mostra que ele se aproximava dos grupos e vivia como os grupos. Bem, diante dessa palavra dele aos Coríntios, fica mais fácil para a gente entender o que ele quer dizer como tornai-vos como eu, pois também eu sou como vós. Os Gálatas querem se tornar judeus praticantes das obras da lei de Moisés. Paulo lembra a eles que ele, por ser judeu de nascimento, não se comportou como um judeu, como um judaizante, como um cumpridor das obras da lei quando esteve no meio deles. Então, se ele, que lhes trouxe o evangelho, sendo judeu, não viveu como judeu no meio deles e não disse ou não apelou, não argumentou para que eles assim fossem, pelo contrário, ele foi como eles, assim ele convida os Gálatas agora a serem como ele era. E não serem como os cristãos judaizantes estão dizendo que deveriam ser. Então ele começa dizendo nesse apelo afetivo, ele apela: sede, tornai-vos como eu. Eu guardo a lei, guardei a lei quando estive entre vocês. Pois também eu me tornei como vocês. Eu me tornei gentio como vocês são gentios. Irmãos, olha aí o apelo afetivo.
Assim vos suplico, imploro, em nada me ofendeste. Paulo quer deixar claro nesse argumento afetivo que não é uma questão pessoal. Ele não está triste por essa inclinação, por esse retrocesso dos Gálatas aos rudimentos do mundo, por essa ida dos Gálatas a uma alternativa de evangelho que inclui as obras da lei. Ele não está triste como se ele tivesse fazendo algo contra ele. Não é uma questão pessoal, vocês não me ofenderam. A questão aqui é a verdade do Evangelho. Eu estou preocupado com a verdade do Evangelho que vocês abraçaram e agora estão retrocedendo. E não com uma questão particular de estou magoado. Então ele está estabelecendo isso. Em nada me ofendeste. Não é uma questão pessoal. A questão aqui é muito maior. É a verdade do Evangelho. Verso 13. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Nesse argumento afetivo, ele lembra aos Gálatas que a razão que o levou à região da Galácia foi por causa de uma enfermidade. E aí a gente pode refletir e deduzir algumas possibilidades. Primeira, ele foi à região da Galácia devido a uma enfermidade, porque não poderia ir adiante ou ir a outros lugares mais longínquos por causa da enfermidade, teve que ficar ali. Ou ele foi buscar ali, naquela região, um tipo de tratamento para a sua enfermidade. São duas possibilidades possíveis, mas o fato é, a razão dele estar na região da Galácia foi por uma enfermidade física, que ele diz. Bem, qual era a enfermidade? Podemos deduzir algumas hipóteses, mas sempre no nível da hipótese, porque se não está escrito, se não está explicitado, a gente trabalha com hipótese. Aquilo que está escrito, está dito, está dito. Mas, do contrário, sempre é importante colocar que são hipóteses, são possibilidades interpretativas. Verso 14. E posto que a minha enfermidade na carne, no corpo, não é uma enfermidade espiritual, no corpo, foi uma tentação, foi uma provação para vocês, vocês ficaram sob teste em relação à minha presença com essa enfermidade, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Bem, a partir dessas palavras, a gente pode deduzir que a enfermidade que ele carregava provocaria ou provocava nas pessoas ao lado dele, diante dele, ou próximo a ele, um tipo de aversão, um tipo de distanciamento. Essa enfermidade pode ser alguma coisa que deveria ou provocava na sociedade uma certa rejeição. Há exemplos na antiguidade de enfermidades como, por exemplo, epilepsia, que as pessoas interpretavam como possesso de algum espírito, de alguma maldição, e as pessoas tendiam a se afastar de epiléticos para não serem contaminadas com aquela magia, com aquele mal olhado. E muitas vezes tinham o hábito de cuspir diante de pessoas assim, como um rito de livrar-se de qualquer mal que pudesse entrar neles pela boca. Então cuspia-se como uma forma de purificar-se daquele mal que está diante dele. Então no caso da epilepsia, tinha essas questões. Aqui é muito provável que não seja, porque a epilepsia é uma coisa muito interior, manifesta-se em determinados momentos. Mas a doença que ele menciona aqui é algo visível, é algo que pode ser percebido por alguém que se aproxima e causa uma certa ojeriza nessa pessoa que aproxima-se. Então ele diz, olha, apesar disso, e isso foi um teste, foi uma provação, porque vocês poderiam
sentir nojo de mim, vocês poderiam ter aversão a mim por causa dessa enfermidade que exposta chocava quem olhava. No entanto, vocês passaram no teste, vocês foram aprovados, porque vocês não sentiram ojeriza por causa da minha enfermidade, vocês não se afastaram de mim, ou me marginalizaram, me excluíram. Ele diz, né? Vocês não me revelaram desprezo, né? Porque provavelmente a doença causaria desprezo, né? Nem desgosto. Antes me recebeste como a anjo de Deus, ou seja, vocês não olharam aquilo que causaria um desprezo, um desgosto, mas vocês me trataram como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Então vocês me trataram bem apesar dessa enfermidade que eu carregava. Verso 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Né? Ou seja, o que aconteceu da alegria com que vocês me receberam? O que mudou? Por que mudou? Né? O que é feito deste tratamento cordial e amoroso que vocês tiveram para comigo, recebendo-me como o próprio anjo de Deus? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para nos dar. Bem, há duas possibilidades interpretativas aqui, pelo menos. Que ele estivesse usando uma metáfora, né? Arrancar o olho para dar ao outro significaria um esforço em fazer qualquer coisa para socorrer a pessoa, para ajudar a pessoa, no sentido mais metafórico. Eu arranco o olho, eu daria um olho pela sua saúde, pela sua vida, pelo seu bem-estar, né? Eu faria o máximo possível, eu fazia o máximo para você melhorar, é uma possibilidade mais simbólica e metafórica, mas há uma possibilidade mais concreta, mais realista, mais literal, em que arrancaria o olho para lhe dar, porque justamente o seu problema está no olho. Então, se fosse possível, tanto que eu te amo, que eu gosto tanto de você, quero tanto o seu bem-estar, se fosse possível, eu arrancaria o meu olho e te daria. Então, olhando mais literalmente, de eu arrancar o meu olho e te dar, poderíamos entender que o problema então estaria no olho, né? Ou seja, os olhos estão com problema, que os olhos estão visíveis, né? Estão na cara, todo mundo olha para sua cara e vai ver, não está escondido por uma roupa que cobre, mas está bastante exposto. Então existe uma possibilidade da interpretação ser mais literal, no sentido de que dar o olho para você porque você está precisando de um olho ou de alguma coisa relacionada a isso. Ele diz, se possível fora. Então, já que não é possível, mas se possível fosse, terias arrancado os vossos próprios olhos para nos dar. Então, existe aí uma pista bastante forte de que a sua enfermidade estivesse nos olhos, pois causaria desprezo para quem se aproximasse, e os Gálatas estariam dispostos a arrancar o seu membro para cobrir ou corresponder ao membro enfermo de quem eles amam. Verso 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Bem, no 15 ele perguntou, o que é feito de tudo isso? O que é feito desse amor, de desejar arrancar os próprios olhos, se possível fosse, para me dar? De me tratar com respeito, como se fosse um enviado de Deus, mesmo tendo uma doença que aos olhos da sociedade poderia ser um sinal da maldição, das coisas más, de coisas ruins desta vida. O que aconteceu com isso? Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Bem, é claro que é uma pergunta retórica que revela uma ironia, né? Talvez até um sarcasmo da sua parte. Paulo, em muitos momentos das suas cartas, ele usa desse instrumento discursivo que é a ironia. É importante salientar que ironia é um instrumento do discurso. Muitas vezes as pessoas relacionam diretamente a ironia com a personalidade da pessoa.
Pode ser que algumas personalidades abusam da ironia, mas a ironia por si mesma é um instrumento do discurso que você utiliza para convencer alguém de alguma coisa por meio de um choque, de um absurdo ou de um contraponto, ou de algo que pode ser dúbio, né? Ou que revela o contrário, né? Ou seja, tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade, ninguém deveria tornar-se inimigo por dizer a verdade, né? Então é um certo sarcasmo, uma certa ironia, né? Por que vocês mudaram comigo? Porque eu disse a verdade para vocês? Vocês preferem o engano? Né? Verso 17. Os que vos obsequiam, ou seja, os que ficam adulando vocês, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Agora, nesse argumento afetivo, ele aponta os seus opositores. O que os seus opositores estão fazendo na Galácia junto aos Gálatas? Ele diz, eles vos estão adulando, eles estão tratando vocês bem, eles estão exaltando vocês, eles estão carregando vocês nos braços. Mas ele diz, mas eles não fazem isso com sinceridade. Eles não fazem isso porque amam vocês. Eles têm um outro interesse por trás dessa adulação toda. E o interesse eles querem afastar vocês de mim. Paulo revela aos Gálatas um desejo mais escondido, oculto dos seus opositores. Eles, os seus opositores, não amam os Gálatas, não estão preocupados em salvar os Gálatas, não estão preocupados em trazer a salvação e o bem para os Gálatas. A preocupação deles é atacar Paulo. Eles adulam os Gálatas, mas não fazem isso com sinceridade. Paulo chama a atenção dos Gálatas. Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado com as pessoas que adulam vocês, que tratam vocês bem, mas cuja intenção é atacar outro. Não por amor, não por sinceridade. Ele diz, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo, para que o vosso cuidado, para que aquele amor que vocês trataram comigo quando eu cheguei aí com essa enfermidade exposta, terrível, que provocaria ojeriza nas pessoas e provocava, esse amor com que vocês me trataram, querendo curar a minha enfermidade de qualquer jeito, fazendo o possível para que eu ficasse curado, é esse amor de vocês para comigo que eles querem roubar para eles. Para que o vosso zelo, para que o vosso cuidado seja em favor deles. Verso 18. É bom ser sempre zeloso, cuidadoso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Agora Paulo fala aos Gálatas, é bom, é sempre bom ser cuidadoso com as pessoas, não apenas na frente delas, não apenas quando elas estão presentes, mas em todo o momento. Que situação difícil, que pecado, que coisa terrível Paulo está apontando na vida dessa comunidade ou dessas comunidades da Galácia. Quando estão na frente de Paulo, trataram o bem, mas quando estão longe, tratam mal e esquecem dele. Ele diz, é bom ser sempre cuidadoso, zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, não apenas só na minha frente. Meus filhos, mais uma vez o apelo afetivo, como um pai aos filhos, por quem de novo sofro as dores de parto,
até ser Cristo formado em vós. É um argumento parecido que ele já utilizou em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15. Sofra as dores de parto. Parece que Paulo está vendo os Gálatas ainda em gestação. Eles precisam nascer à semelhança de Cristo. Eles estão num processo gestacional. E esse processo gestacional causa dor à mãe, causa dor àquele que está gerando eles. E é isso que ele diz: meus filhos, por quem de novo, uma experiência repetida, ele já sofreu lá atrás, tentando gerar Cristo neles, e eles retrocederam, e agora novamente ele sofre as dores de parto, como se nascessem pela segunda vez, até Cristo ser formado em vós. Até Cristo ser formado em vós. Esse é o objetivo do Evangelho, da Igreja, do ensinamento da palavra: formar Cristo em nós. Sermos pequenos Cristos, sermos miniaturas de Cristo, sermos o reflexo de Cristo. Cristo precisa ser visto em nós. E para que Cristo viva em nós, seja percebido em nós, é um processo doloroso, é um processo duro, é um processo longo, mas que a gente precisa tomar esse caminho. Cristo precisa ser formado em nós. Por isso é necessário que a gente se esforce para que Cristo seja visto, para que nós sejamos de fato parecidos com o nosso Pai, e não simplesmente ir à frente num apelo, levantar a mão, dizer que nasceu de novo. São palavras, são expressões que podem não corresponder à realidade. A realidade do novo nascimento está na vida parecida com Cristo, e não em confissões orais repetidas e motivadas por emoções, mas sim numa vida dura, formando Cristo em nós. Verso 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. O problema é grave e Paulo desejaria estar pessoalmente, como esteve entre os coríntios, resolvendo as questões cara a cara, olhando nos olhos, falando francamente, mas alguma coisa o impedia, algum outro problema, alguma outra circunstância o impedia de ir aos Gálatas, tratar do problema. Só poderia agora, por carta, tentar resolver este problema, mas o seu desejo, o desejo do seu coração era estar lá e falar com eles em outro tom, olhando nos olhos, o tom mais ameno. É diferente falar com as pessoas olhando nos olhos e falar com as pessoas por uma carta, por uma mensagem, por uma rede social, por um telefone que a gente manda uma mensagem. É diferente. O ideal é cara a cara, olhar nos olhos, é sentir o tom de voz, é passar no tom de voz o amor e a preocupação, porque o tom de voz revela muito do nosso coração, o tom de voz revela muito do nosso sentimento, da nossa afeição ou do nosso ódio. Pelo tom de voz fica claro se amamos, se odiamos. Paulo desejaria falar-lhes pessoalmente, em outro tom de voz, mas não era possível. E diante disso, a perplexidade do apóstolo, por tudo que passou, por tudo que experimentou, por toda a vida com os Gálatas, agora eles ignorarem completamente,
sendo adulados por outros e se deixando levar por adulações e não pela verdade do Evangelho. Um abraço.